Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Estamos sentados um instante. Há muitos anos atrás, conta-nos o Monsenhor João, ele era jovem, bem jovenzinho, estava atravessando a rua da cidade de São Paulo e vinha um cego, portanto, um homem que tinha uma deficiência visual. Ele não via nada. E ele não viu, o cego não viu que aquela rua estavam fazendo umas reformas, tinha um pouco de barro, de terra ali. Ele não viu, estava acostumado a passar ali, o caminho estava livre, nesse dia não estava. Então, o cego tropeçou e caiu. Ele estava ao lado do cego, jovem, cheio de vida, exclamou de pena, coitado, e foi ajudá-lo. Quando o cego ouviu a palavra coitado, o cego levantou-se furioso e gritou, coitado coisa nenhuma, eu não sou um coitado, e não quis saber de ajuda e foi embora. Ele conta isso, o cego disse isso. Curioso que conheci um fato parecido com esse. Isso aconteceu na minha cidade de origem, Belo Horizonte. Um senhor muito pobre, mas muito pobre, começou a morar numa casa feita de, papelão. Então uma senhora ficou com pena dele e reuniu os moradores da rua e trouxe comida para ele. Cada um dava uma coisa, fizeram uma super cesta. Ele tinha um fogãozinho do lado de fora da casa. E aí foram as famílias e deram para ele. Quando ele viu aquilo, ele virou-se para todo e disse, eu não sou um coitado, vocês estão me tratando como se eu fosse um coitado. Não quero isso, não preciso disso, fora daqui. E aí cada um levou o seu pacote de feijão, arroz para casa. O homem não quis. Esses dois fatos, um acontece com um homem que tem uma deficiência, o outro, um tipo de deficiência é a pobreza, uma insuficiência é a pobreza. Isso mostra como nós, católicos concebidos no pecado original, temos dificuldade de aceitar as nossas deficiências e até as nossas insuficiências. A gente tem dificuldade. A gente vê aqui na primeira leitura, quando Jeremias, ele já prevê a volta do povo que estava exilado, Deus se dirige ao povo dessa maneira, e eu os trarei do país do norte, entre eles há cegos e aleijados, mulheres grávidas e parturientes. Então, cegos e aleijados. O que são cegos e aleijados? São deficientes. Mas se a gente for ver, quantos deficientes usar? E se formos pensar um pouquinho mais profundo, todo mundo passa por alguma deficiência ou por alguma insuficiência. Todo ser humano tem uma deficiência ou tem uma insuficiência. E é duro, e é difícil. E diante dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das nossas deficiências, nós só temos dois caminhos a seguir. Ou é o caminho da virtude, ou é o caminho do pecado. Ou é o caminho da virtude, ou é o caminho do pecado. Ou é o caminho que leva para o céu, ou é o caminho que leva para o inferno. Caminho do pecado. Quando a pessoa, por falta, às vezes, de dinheiro, a saúde não anda bem, ou até uma doença que leva a pessoa a amputar, uma perna, um braço, tão difícil, uma deficiência grave, ou mas uma explosão que deixou ele surdo, é uma deficiência. Caminho do pecado. Primeiro, resmungar, reclamar, blasfemar. Tem gente que passa o dia inteiro resmungando, blasfemando. É o caminho do pecado. Por quê? Porque o resmungo
e a blasfêmia inutilizam a força da cruz de Cristo. Vê-se que o mau ladrão sofreu o mesmo que o bom ladrão, só que o mau ladrão reclamou, o bom ladrão aceitou. Um foi para o céu, o outro provavelmente foi para o inferno. Então, outro exemplo de atitude pecaminosa diante da deficiência da vida, da insuficiência. Quando a pessoa desanima, fala assim, eu não aguento mais mesmo, então deita na cama e começa a chorar e deixa o mundo correr, rolar, e eu vou ficar por aqui chorando, resmungando. Então, desanimar. Também não. Porque nós somos chamados, a gente vê a história dos santos, a história bíblica, homens e mulheres que, apesar da deficiência, trabalharam, lutaram, conquistaram o rei leproso. Ele podia, depois que ele pegou a lepra, disse, não, agora vou aposentar. Vou receber o meu, como é que chama isso? Quando a pessoa fica doente? Seguro de vida, sei lá. Não. Ele, fervoroso, pedia para colocarem ele na maca, na cama, e iam carregando a cama, ele ia para a guerra na cama. Mas isso não dava resultado. Sabe o que aconteceu? Quando o rei Saladino, muçulmano, o viu deitado na cama, na frente do exército, até esse homem respeitou, até esse Saladino teve respeito. É um homem que não valia nada. Entretanto, ele viu que aquele leproso era digno de respeito. Virou as costas e foi embora. Porque era um homem que tinha muitas deficiências e não desanimou. Teve coragem, rezou, confiou, foi para frente. Desanimar é a segunda possibilidade pecaminosa. A primeira é blasfemar, a segunda é desanimar. Agora, diante das deficiências, a gente tem também atitudes santas. O único caminho que nós podemos tomar é o caminho da santidade. E nós vemos aqui, na segunda leitura, na carta aos Hebreus, que até os sumos sacerdotes, que eram aqueles homens eleitos por Deus para interceder por toda a nação, eles também tinham as suas deficiências e suas insuficiências. Está escrito aqui, na carta aos Hebreus, que o sumo sacerdote está cercado de fraqueza. Um homem, uma mulher que leva ao caminho da santidade, um casal que quer ser fiel, está sendo tentado. Aquela fraqueza, ele sente a própria fraqueza, é uma deficiência? É uma insuficiência? Mas no Evangelho está o caminho correto, e o caminho do cego Bartimeu, um deficiente. Curioso, ele está ao longo do caminho, e alguém diz para ele, porque ele não vê, que nosso Senhor Jesus Cristo está passando. Então, ele se enche de esperança. Ele não é um desanimado, ele se enche de esperança. Ele está ali sentado no caminho, nosso Senhor Jesus Cristo está passando. Aí, nós devemos acrescentar um segundo personagem. Esse segundo personagem, quem inventou esse segundo personagem foi o Dr. Plínio, numa reunião que ele deu, há muitos anos atrás. Ele imaginava aqui o Bartimeu, Bar em hebraico é filho de Timeu, Bartimeu. E do lado dele um Bar, qualquer outra coisa. Um outro Bar, filho de não sei quem. Só que o outro que está do lado dele é rico, está sentado num puff maravilhoso, em cima de um tapete, cheio de joias, e está ali, conversando com os amigos, e do lado dele, sentado num toco, o cego Bartimeu. Quando o nosso Senhor passa, e alguém diz, Jesus está aí, o cego Bartimeu se enche de entusiasmo. E o Bar, qualquer outra coisa, se desinteressa. Ele não precisa de Jesus. Ele não é doente, ele não é pobre, ele não é cego. E ele pensa o contrário, Jesus é que precisa de mim. Porque Jesus faz tantas viagens, eu podia financiar um pouco. Se ele pedisse para mim, eu até dava para ele um pouco de dinheiro para financiar as viagens de Jesus. E dava para ele uns remédios para ele poder curar mais gente ainda. Imagina. E aí nosso Senhor para e o cego Bartimeu grita, Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim.
Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. O Bar, qualquer coisa, pensa, que sujeito louco. Em vez dele pedir a Jesus, devia pedir para mim. Porque eu sim tenho dinheiro para ajudá-lo. Posso pagar um tratamento, um óleo para ele colocar nos olhos, de repente ele passa a ver alguma coisa. E nessa hora, Jesus para e chama o cego. Aí o Bar, qualquer coisa, pensa, poxa, chamou o cego em vez de me chamar. Esse Jesus não é santo coisa nenhuma. Ele não sabe que eu sou rico, que posso ajudá-lo? O cego corre até Jesus. E Jesus disse, o que queres? Ele diz, mestre, que eu veja. Jesus diz, vai, tua fé te curou. E o doutor Plínio imagina, nessa hora, o cego vendo. E o Bar, qualquer coisa, fica cego. Fica cego. E daí a pouco ele vai estar pedindo esmola. Ele vai ficar cego e pobre. Esta historinha, baseada aqui no Evangelho, nos explica o porquê das nossas deficiências e insuficiências. Primeiro, se nós não tivéssemos insuficiências e deficiências, nós seríamos como esse Bar, qualquer coisa, não precisaríamos de Jesus. Segundo, nosso Senhor não teria pena de nós. As nossas insuficiências são condição para que Deus tenha pena de nós. Aí termino apenas contando esse fatinho que aconteceu em São Paulo. O doutor Plínio contou também na época dele, ele conheceu essa família, um casal rico, que não podia ter filhos, deficiência. Eles vão, então, querer adotar uma criança. E passam num desses orfanatos, assim, para conhecer as crianças. E a mulher, que era muito cheia de critérios, e ela olhava assim, não, esse não, esse não, esse não. E aí as tantas, só tinha mais um, que era um bebezinho assim, que estava deitado num bercinho, mas que era uma menininha, meio aleijada. A mulher, então, olha assim, e o rapaz que estava mostrando, disse, olha, esse aqui, essa menina aqui, ela não tem pai nem mãe, a senhora não quer adotar? Ela olha, disse, não, essa não. E aí o rapaz, querendo que saísse, né, que a criança ficasse adotada, ainda dá um último argumento, ele levanta um pouquinho o cobertor e disse, olha, mas ela tem o pé torto. Ela tem o pé torto. A mulher olhou, pé torto, coitadinha. Não, vamos levá-la agora, vai ser minha filha. Só porque tem o pé torto. O argumento foi o pé torto. Assim acontece conosco. As nossas deficiências, nossas insuficiências, nossas doenças, os nossos problemas, a nossa pobreza, a nossa burrice, a nossa incapacidade de entender as coisas, é o pé torto. É o pé torto. E aí Nossa Senhora olha para nós e diz, essa eu quero para mim, porque essa aqui tem um pé torto. E aí nós somos abraçados por Nossa Senhora, e Nossa Senhora nos abraça, nos leva, nos carrega, nos adota. Por quê? Porque temos pés tortos no corpo ou na alma. Então nós devemos agradecer a Deus, nosso Senhor, as nossas insuficiências, porque Ele mesmo, nosso Senhor Jesus Cristo, sendo Deus infinito, quando se fez homem, quis para si a insuficiência. Passou frio, passou fome, chorou. Ele assumiu essa insuficiência para nos mostrar como é bela a vida quando a gente aceita as deficiências e as insuficiências com calma, com paciência e vendo nelas até uma condição a mais para que Deus nos ame. Então vamos pedir nessa Santa Missa a graça de vivermos corretamente, abandonarmos o pecado, abandonarmos as reclamações e nos colocarmos no nível de nosso Senhor Jesus Cristo, que se fez pequeno, que se fez contingente por amor a cada um de nós.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.